Espírito nos une em uma só família. Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia. Eu fui falar abre e fechei a minha. No Salmo 136. Salmo 136. Como igreja, nós também, junto com a pastora Mara, temos ajudado um trabalho na... Oh, meu Deus, hoje eu estou ruim de memória para o nome de país. Não é na Tailândia, do lado da Tailândia. Camboja. No Camboja, a Mara, ela tem feito um trabalho através do ministério pessoal dela, o Toca Deus, ali de resgate de crianças que são vendidas para a escravidão. Não tem outro termo melhor para colocar. E nessa escravidão acontece de tudo que você puder imaginar de ruim com essas crianças. Então a Mara todos os anos viaja para lá, junto com uma ONG que já trabalha no Camboja, fazendo o resgate de crianças nessa condição. Se você quiser mais informações sobre isso, ela tem um grupo onde ela coloca essas informações. Se você quiser participar, você pode falar comigo e eu peço para ela te colocar lá, para você poder acompanhar e contribuir com esse trabalho. Recentemente eles tiveram a compra de um fogão para essa instituição, para essa ONG, e por incrível que pareça, mesmo sendo uma ONG que trabalha com resgate de crianças, o preço por ser estrangeiro era o triplo do que o que um cambojano pagaria. E eles levaram aí quase 3 meses em negociação para conseguir o valor que eles tinham para pagar, porque eles queriam um absurdo, porque infelizmente eles acreditam que por ser de fora é rico, né? Está ali porque tem dinheiro, então pague mais caro. E foi uma luta em oração para eles conseguirem aí liberar esse fogão para casa lá que tanto necessitava. Salmo 136, versículo 1. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graça ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até aqui, queridos, convido você a fechar teus olhos. Pai de eterno amor, de graça, de misericórdia, nós te louvamos, Pai, por esse tempo de culto, de adoração, por esse tempo de palavra. Que o teu Espírito Santo fale conosco, Pai. Cale a voz do inimigo, apague as setas inflamadas de Satanás. Que a nossa mente, Senhor, seja totalmente tua, como também o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje, na verdade, eu não quero pregar uma palavra, eu quero conversar com você. Conversar sobre algo que é fundamental na minha e na sua vida. A gratidão. A gratidão, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, na minha vida, na sua história. Não apenas no dia de hoje, nessa semana, nesse domingo, mas ao longo da tua jornada e da tua caminhada. Eu queria convidar você a escrever uma carta para Deus hoje. Uma carta de agradecimento. Como que seria essa sua carta de agradecimento? O Salmo 136, ele é um salmo de gratidão. Ele é um salmo de render graças a Deus, de dar ao Senhor o louvor por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele já operou, por aquilo que Ele já manifestou. E você vai lendo esse salmo, ele vai repetir várias vezes essa palavra, rendei graças, palavras de adoração, grande é o Senhor, grande é a sua criação, poderosa é a sua mão, e vai adorando a Deus e bendizendo as virtudes de Deus, porque o salmista ele conhecia o Senhor.
Então, quando ele falava dessas coisas, não eram apenas palavras lançadas ao vento, não eram apenas palavras, eram de fato adoração do seu coração. Era de fato uma entrega de louvor ao Senhor, de um coração grato, de um espírito quebrantado, de alguém que de fato conhece o seu Senhor e o que Ele tem feito. E eu quero te perguntar o que Deus tem feito na sua vida. O que o Senhor Ele tem feito? Por que eu faço essa pergunta, queridos? Porque é tão fácil nós tomarmos o caminho da ingratidão, o caminho como que eu posso dizer? O caminho... Hoje eu estou ruim de palavra mesmo. Meu dicionário mental acabou hoje. É o caminho da ingratidão, vou ficar nessa mesmo. Fica mais fácil. O que é o caminho da ingratidão? De um coração fechado. De um coração que não percebe aquilo que o Senhor tem feito. De um coração que reclama daquilo que Deus ainda não fez, mas se esquece daquilo que Ele fez. Tem um versículo que diz assim: trazei à memória aquilo que lhe traz esperança. O autor desse texto, ele está dizendo o quê? Que há momentos da vida que a situação ao nosso redor não é de louvor, não é de gratidão, não é de bendizer e de celebrar, é um dia de luta, um dia de enfermidade, um dia de perda de alguém, um dia de tristeza. E nesse dia eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz a certeza de que Deus já fez na minha vida e vai fazer de novo. Por isso, quando eu falei aqui, eu quero te convidar a escrever uma carta para Deus. Se possível, faça isso de verdade. Não apenas fique no seu ouvido, mas que você chegue em casa ou ao longo dessa semana, pegue um papel e escreva uma carta para Deus, lembrando tudo que o Senhor já fez na sua vida. Hoje é dia 16 de novembro, aniversário do meu pai. Ele fez 68 anos e a gente fez um almoço. E nesse almoço ele pediu para mim assar a carne igual se assa lá no Rio Grande do Sul, onde eu fiquei por alguns anos, né? Então, 6 horas da manhã eu já estava em pé, preparando as coisas desse dia para ele. E gastei ali um bom tempo nessa preparação e comecei cedo, 9h30 da manhã, já estava assando carne. E enquanto eu fazia aquilo, muitas lembranças foram vindo à minha mente. Porque nós ficamos ali 12 anos, 11 anos, 11, né? 11 anos e alguns meses, não chegou a completar 12. E nesses 11 anos, nós vivemos muitas situações e lutas, mas muitas e muitas situações de vitória. Muitas e muitas situações de resgate de Deus, do cuidado de Deus, do amparo. Deus se fez presente sempre. Enquanto eu ia ali fazendo algo que me obrigou a lembrar daquele tempo, eu comecei a ser grato a Deus por tudo que Ele já fez, a ter o meu coração despertado para isso. Quantas coisas o Senhor já fez e como é fácil a gente só lembrar do que Ele não fez. Como é fácil nós prendermos o nosso coração naquilo que é uma memória ruim, de algo que você viveu, passou, um trauma, uma luta, uma depressão, uma agressão, uma traição, e aquilo nos prende e ficamos presos àquilo. Mas e as coisas boas que Deus fez? E os livramentos que Ele operou? E as curas e os milagres? Porque quando você para olhar com mais atenção, você vai descobrir muito milagre na sua vida. Talvez você, ouvindo eu falar, pensou assim: não, mas na minha vida foi só luta até hoje. Foi só derrota. Foi só problema. Eu não tive um ano sequer da minha vida que eu não passei tribulação. Talvez você pense isso. Mas no momento que você começar a escrever essa carta para Deus e parar para olhar os detalhes, você vai perceber tanta coisa boa que Deus fez, tanto livramento que Ele operou, tanto milagre, tanta restauração, tanta cura, tanta palavra de incentivo que você recebeu, às vezes até de um estranho sentado no banco de um ônibus, mas que animou o seu dia.
Esses tempos atrás, eu mandei uma mensagem para uma colaboradora, e como era de manhã cedo, e essa pessoa é sempre muito animada, eu dei um bom dia daqueles, né? Gritei no telefone, né? Eu vou dar um susto nela do outro lado, bom dia, né? Brincando com ela. Aí naquele dia, ela não estava feliz. Naquele dia ela não tinha acordado bem. Naquele dia, eu não sei o que ela estava vivendo, mas ela não estava no seu estado normal. E ela respondeu o meu bom dia dizendo assim, nossa, teu bom dia me pegou com tanta surpresa, que fez eu até me esquecer das coisas ruins que eu estava pensando. Teu bom dia salvou meu dia. E foi só um bom dia, irmão. Foi só um bom dia. Só que sempre é ela animada. Ela sempre está assim, sabe aquela pessoa que é sempre expansiva? Então eu quis imitar ela, sendo expansivo, brincando com ela. E acabei, sem querer, porque foi sem querer, salvando o dia dela. Olha que coisa que Deus faz com a gente, nos colocando numa situação tão simples, mas trazendo alegria e disposição na vida de alguém. Entende que eles são detalhes, são situações pequenas, mas que fazem toda a diferença. Pelo que você é grato hoje ao Senhor? O que no teu coração você consegue escrever para Deus? Senhor, eu sou grato, porque o Senhor tem feito isso na minha vida, porque o Senhor me livrou de tal situação, porque o Senhor operou na minha casa quando eu achei que o caos ia reinar. Nós vemos na palavra diversas histórias de homens e mulheres que viveram com o Senhor, e tem uma que sempre me chama a atenção, que é de Davi. Davi, ele foi um homem, um menino, que criava as ovelhas de seu pai. Ele era responsável pelas ovelhas. E Deus chama esse menino lá do meio das ovelhas e faz dele o rei de Israel. Se você for estudar até hoje a história de Israel, mesmo que seja fora da Bíblia, você vai descobrir que Davi foi o rei mais importante que Israel já teve. Um criador de ovelhas, um menino, que não tinha futuro algum a não ser ali um pecuarista. Por mais bem sucedido que ele fosse, ele seria só um pecuarista, um criador de ovelhas. Não passaria muito disso, mas Deus fez dele um rei. Davi se tornou general primeiro, foi um homem de guerra, cometeu seus erros na vida, erros que estão todos registrados na Bíblia, para vergonha dele. Erro como de adultério, erro como de assassinato. Mas ele se arrependeu, se reconciliou com o Senhor. E num determinado momento ele começou a sonhar em construir o templo, uma igreja, um lugar de adoração, um lugar para que o povo de Israel viesse adorar a Deus. Até aquele momento eles usavam ainda o tabernáculo, que era uma espécie de igreja feita de lona. Imagina isso, uma tenda, né? Ela era montada de tecidos, a armação de ouro e prata e madeira, né? Ela era toda desmontável. Ela era levada de um lugar para o outro. Até ali, o tempo de Davi, era o tabernáculo que era usado. E Davi começa a sonhar com esse lugar. Davi começa a sonhar, por quê? Porque ele constrói um palácio para ele morar, e ele começa a ficar indignado com isso. Como que eu posso morar num palácio? Porque ele olha para trás e vê aonde ele morava. Quem cuida de ovelha, querido, né, naquele tempo, dormia junto com a ovelha no campo, no relento. Dormia ali no sereno, ao ar livre. Aí você fala, mas é gostoso, né? Bonito, vendo as estrelas, mas tinha cobra, tinha lobo, tinha outros animais perigosos. O pastor dormia com as ovelhas justamente para ele poder proteger o animal dos perigos que haviam naquele lugar. E agora Davi mora num palácio, com soldados ao redor, com servos, empregados, pessoas servindo até a água para ele, a comida para ele, né, lavando a sua roupa. Ele já não precisava mais fazer nenhum trabalho braçal, e ele entra nessa crise: eu não posso desfrutar disso. E o meu Deus, o meu Senhor, morando numa tenda, né, figuradamente, porque Deus não morava na tenda, mas era ali o lugar de culto ao Senhor. Só que Deus um dia vem para ele e fala assim: Davi, você não vai fazer esse projeto. Você não vai, porque você pecou
nas tuas mãos há sangue. Ele havia, infelizmente, planejado a morte de um homem justo. Por causa do seu pecado de adultério, ele planejou a morte do marido da mulher. Para encobrir o seu pecado número 1, ele cometeu o número 2, que era pior. E Deus falou para ele: tem sangue nas suas mãos. Você é um homem de sangue. Você não pode construir esse lugar. Mas eu vou deixar que o teu filho faça. Davi, naquele momento, poderia ter se revoltado, ou apenas se entristecido, se fechado, aceitado essa correção de Deus, falar: bom, vai ser meu filho, não vou fazer mais nada, então meu filho que se vire lá na frente. Deus me rejeitou, Me rejeitou, no caso, o presente que ele queria dar, por causa do seu pecado. Mas Davi não agiu assim. A Bíblia fala que Davi, ele colocou um propósito em seu coração: já que eu não posso construir, eu vou deixar tudo pronto para que meu filho construa. E ele passa a comprar material, a refinar o ouro, a preparar o projeto. Ele deixa tudo pronto. Quando Davi morre, Salomão assume o reino. Salomão já está com tudo pronto para construir o templo. Um coração grato, ele vai agir dessa forma. Davi, ele demonstra gratidão a Deus por tudo aquilo que ele havia vivido. Ele entende seus erros, ele entende suas falhas. E mesmo assim, ele não deixa aquilo apagar a gratidão do seu coração. Porque ele não culpa a Deus pelas besteiras que ele fez. Ele não lança em Deus as consequências dos seus erros. Ele assume o seu erro, ele assume o seu pecado. Ele entende que coisas aconteceram no reino de Israel por falha dele. Como coisas acontecem na nossa vida, às vezes por escolha nossa. Não é Deus que vai lá e manipula o jogo. É nós que fazemos errado. Mas isso não pode aplacar no nosso coração a gratidão a Deus. Fizemos algo errado, pede perdão para o Senhor, reconhece o erro, corrija-o e volta para o caminho. Volta para a presença, volta para onde Deus está e continua seguindo. Quando Salomão assume o reino, querido, tudo estava preparado, tudo. E Deus abençoou financeiramente muito mais Salomão do que Davi. Mas Salomão não precisou investir muito, porque seu pai havia deixado uma oferta de gratidão preparada no altar do Senhor. Preparada, pronta, o projeto, o lugar, a madeira, o ouro, a prata, tudo que era necessário para construir aquele lugar estava preparado como um gesto de gratidão. Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes nós só somos gratos por aquilo que entendemos que Deus fez, ou queremos que Ele faça. Então, se o Senhor fizer, então eu faço tal coisa. Davi não pôde construir o templo. Davi foi impedido de entregar esse presente. Davi teve como rejeitada a sua entrega, mas não a sua oferta de material. Apenas a conclusão dela: você não vai poder botar a mão na execução desse projeto. Ele poderia ter se fechado, ele poderia ter ali rejeitado o Senhor, mas ele não fez isso. Às vezes nós só queremos ser gratos se Deus fizer do nosso jeito. Não vou nem perguntar quem já fez, porque eu seria o primeiro a levantar a mão, fazer voto com Deus: se o Senhor fizer isso para mim, eu faço isso para o Senhor. Aquela jogatina com Deus, aquela negociação, Então Deus, como se Deus fosse um agiota, Você resolve o meu lado, que daí eu ajudo você a resolver o seu, como se Deus precisasse que a gente resolvesse alguma coisa, Na imaturidade da fé, eu acredito que Deus às vezes até ajuda a gente, porque Ele entende a nossa limitação. Mas à medida que amadurecemos, precisamos entender que o céu e a terra pertencem ao Senhor e tudo que há nela, diz a palavra. Nós não temos nada a entregar para Deus que já não seja dele. Nós não temos nada que você possa fazer para Deus que já não seja dele. A Bíblia diz que o céu e a terra pertencem a Ele e tudo que há nela. Tudo.
Você acordou de manhã cedo, abriu o olho, você abriu porque Deus permitiu que você abrisse. Porque Ele te deu o fôlego de vida. Porque Ele te deu o vigor, a disposição. Esse já é motivo de gratidão. Qual carta você escreveria a Deus sobre o ano de 2025? O que você falaria para Deus hoje? O que você entregaria como uma oferta ao Senhor? O que você derramaria no altar dele como entrega? Pensa aí, vai pensando. Quem sabe eu peço para alguém aqui vir falar já. Como eu disse, eu quero conversar com vocês hoje. O intuito é despertar esse coração em nós. Lá em Tessalonicenses 5,18, vamos abrir 1 Tessalonicenses 5,18. Primeira Tessalonicenses 5,18, parece um trava-línguas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que significa em tudo dai graças? Já que eu disse que eu ia perguntar, eu vou perguntar. Quem sabe me dizer o que significa em tudo dai graças? Agradecer por tudo. Sabe qual que é o significado da palavra tudo no original? É tudo mesmo, é tudo. Tudo é completude. Tudo significa tudo. Não tem outra explicação para a palavra tudo. Em tudo dai graças. Então você fez um bom negócio, você agradece. Mas e se você fizer um negócio que deu errado? Você agradece. Se você deu um passo que deu certo, você agradece. Mas se você tropeçar numa pedra, você agradece. Pastor, mas aí é meio esquisito, eu vou agradecer por coisas ruins? Quem disse que é ruim? Quem disse que o ruim realmente é ruim? Você já não passou situações ruins na sua vida que depois de um tempo você percebeu que aquilo foi um livramento de Deus? Que te livrou de algo pior? Que te livrou de uma situação mais complicada? De algo que você poderia ter se complicado ou até se acidentado, se machucado? Deus, ele opera de formas misteriosas. Por isso que o autor de Tessalonicenses, ele vai dizer: em tudo seja grato. Porque mesmo naquelas situações difíceis e complicadas, Deus se faz presente, operando livramento, operando transformação, operando mudança. A gente não entende o todo. E é difícil algumas situações. Um exemplo disso é o luto. O luto, ele é terrível, para você entender o porquê. E às vezes a gente nunca vai entender o porquê de algumas coisas acontecerem. Mas a palavra diz: em tudo dai graças. Até mesmo no luto, até mesmo na perda, até mesmo naquilo que parece ruim. Deus, ele está nos ensinando em todas as circunstâncias. Quando a gente começou o nosso trabalho, a gente não sabia negociar direito, não sabia cobrar o cliente, não sabia fazer quase nada. E nesses não saber, a gente foi enrolado algumas vezes.
E várias vezes eu já orei e falei: Deus, obrigado por aqueles clientes que me enrolaram, porque eles me ensinaram a negociar, me ensinaram a ficar esperto, me ensinaram a ir no banco, conversar e perguntar, a ter informação, me ensinaram a emitir nota, a emitir boleto, a aprender a protestar, me ensinaram um monte de coisa. Se eles não existissem, eu não aprenderia. Porque o conforto é o pior lugar para você aprender, sabia? Sabia que você não aprende quase nada quando está confortável? E você vai desenvolver conhecimento e habilidade quando você não está confortável, quando algo ruim acontece. Lá no Rio Grande do Sul tem um ditado popular muito usado pelos gaúchos, que diz assim, que um pé na bunda faz a gente andar para frente. Você já tinha ouvido essa? Já? Então ali funciona aqui também isso? É só lá que eles andam para frente. Faz a gente andar para frente, irmãos. Traduzindo de uma forma mais erudita, você é a consequência dos nãos que você recebeu na vida lá atrás, não dos sims. O sim te deixaria confortável, o não fez você avançar. As portas fechadas fez você melhorar. As enfermidades fez você correr atrás e buscar a solução e desenvolver conhecimento que com certeza você já falou para alguma vizinha: ah, toma tal remédio para isso aí, porque eu tomei e resolveu. Viu? Você virou quase médico por causa dos problemas que você já enfrentou. Ou curandeira do bairro, né? Tem chá para tudo. Tem uns irmãos aí, umas irmãs que parecem curandeiro. Tem um chá para qualquer coisa. Resolve. Mas foi o problema que gerou esse conhecimento, não é? Por isso seja grato em tudo. Em tudo dai graças. Porque até na luta, no sofrimento e na dor, nós aprendemos. Nós crescemos, nós melhoramos, nós avançamos. Por isso que na escola você tem prova. A prova é o que faz o conhecimento ser validado. Você já aprende na escola que na vida você vai ter provas. Então você já vem lá, quem está na escola vai tendo prova. Quando se forma, a vida é uma prova constante, diária. Você todos os dias tem que buscar soluções, muitas vezes para coisas que você nunca imaginou na vida. Nunca imaginou passar situações. Você não sabe o que você vai estar vivendo amanhã. Eu não sei. Mas aquilo que eu viver amanhã, eu sei que Deus vai estar comigo e por isso eu posso ser grato. Eu não preciso agradecer a Deus porque quebrei o dedão chutando uma pedra. Mas eu posso agradecer a Deus que eu só quebrei o dedão, podia ter quebrado mais coisas. Eu posso ser grato a Deus por isso. Posso ser grato a Deus que aquela pedra fez eu parar e ali na frente poderia ter um perigo maior. Pastor, mas isso é ter uma visão, um tanto quanto iludida da vida. Eu prefiro ter a visão que Deus diz na palavra: seja grato em tudo. Seja grato em tudo. Às vezes você chega em casa e não tem vontade de agradecer pelo dia que viveu. Pelo contrário, tem vontade de sair chutando alguma coisa, não é verdade? Mas se você começar a ser grato, eu quero dizer o que vai acontecer na sua vida. Deus te fará presente. Deus te mostrará soluções. Deus trará descanso à sua alma. No mundo corporativo, já foi provado e é ensinado isso, que a resolução de problemas nem sempre precisa de foco no problema. Às vezes você precisa fazer outra coisa. Então é incentivado em muitos ambientes de trabalho a fazer isso, sabia? Você está lá numa reunião tentando resolver um problema e não consegue. Eles incentivam a parar aquilo e fazer outra coisa. Vá fazer outra coisa. Tem empresas, inclusive, que tem dentro do próprio ambiente, sala de recreação, de jogos, né? Eles incentivam, vai para esse lugar, distrai a sua cabeça, faça outra coisa. Vá assistir um filme, vá se divertir, faz outra coisa. A solução do problema aparece. Quando você tira o foco do problema, a solução do problema aparece. Parece brincadeira, mas é verdade, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: seja grato em todo o tempo. Tenha um coração agradecido, um coração fora do problema. Um coração que não está preso à dor e ao sofrimento. Ser grato em todo o tempo é não ter o coração preso no problema. Porque quem tem coração preso no problema só busca a Deus para resolver problema. Só busca a Deus porque quer sair daquela situação. Ele não sabe buscar a Deus por outro motivo. Ele não sabe buscar a Deus por outra situação.
Nós vamos ter a história de Gideão. Gideão, ele foi um homem levantado por Deus para ser juiz em Israel. Só que antes disso, ele só era Gideão, um príncipe na sua tribo, o que significa que ele era de uma família importante, mas que a tribo dele era menos importante de Israel. Então ele era, o príncipe menorzinho entre todas as 12 tribos de Israel. E ele está lá malhando trigo, dentro de um lugar que se pisava uvas, no lagar. Era um lugar fechado. Por que ele está malhando trigo ali? Porque os filisteus vinham e roubavam as suas posses, seus bens. Naquele tempo Israel estava sendo ali, cativa, daquele povo vizinho, que vinha roubar seus alimentos, suas produções. E Gideão está ali no lagar, malhando trigo, escondido. Aí o anjo aparece para ele, um anjo do Senhor vem falar com ele. O anjo não fala para ele: ô homem sofredor, o que você está fazendo no buraco? Sai daí, meu filho. O anjo fala: homem forte e corajoso, valente. Gideão, ele olha para o anjo: onde você estava, seu miserável? A gente está sofrendo há tanto tempo. Por que você não apareceu antes? Você não vê o que a gente está passando? É o homem mais corajoso que tem na Bíblia, depois de Jacó, que deu uma surra no anjo. Jacó partiu para cima, o Gideão acho que só não pegou porque o anjo já estava esperto, ficou lá em cima, O Gideão, ele não desceu totalmente, ficou mais ou menos ali, Foi, já apanhei de um, não vou apanhar de dois. Mas o Gideão fez o quê? Descarregou nele suas dores, seus sofrimentos, seus lamentos. Descarregou todo o seu sofrimento. A maneira que ele reagiu com Deus, porque ali o anjo é do Senhor, é um representante direto de Deus, é um mensageiro direto da sala do trono. É uma atitude de dor, de sofrimento, não diferente da minha e da sua quando a gente está passando crise. É ou não é verdade? Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, você não está ouvindo minha oração? Deus, olha o que está acontecendo na minha casa. Senhor, olha como está a minha vida profissional. Olha as enfermidades que estão rodeando aqui. Senhor, me enxerga. A gente reage assim, é da nossa natureza humana. Mas o Gideão, ele ouve a resposta. E a partir dessa resposta, ele já não mais questiona Deus do porquê Deus não veio. Ele vai questionar outras coisas, que daí se refere a ele, a falta de fé dele, a falta de coragem, na verdade. Então ele vai questionar a si mesmo. Mas naquele momento, ele põe suas dores diante do Senhor, como você já fez. Mas depois ele entende que o Senhor veio e vai operar livramento. E ele confia no Senhor. Porque a história de Gideão, para quem não conhece, é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. O exército do inimigo tinha 300 mil soldados. 300 mil soldados. Era um baita de um exército, irmãos. Era um grande exército. Eu acho que era o maior exército da terra naquele tempo. O exército de Deus tinha Gideão no primeiro dia. Aí Gideão consegue juntar ali 30 mil soldados de todas as tribos de Israel. Aí Deus vem para Gideão e fala assim: é muita gente nesse negócio. Vocês vão dizer que venceram eles pela força de vocês. Já era impossível vencer, mas Deus falou para eles: vocês vão achar ainda que foi vocês que venceram. Diminui. Diz para o povo aí que os covardes podem ir tudo para casa. Gideão obedece ao Senhor. 20 mil vai embora, fica 10. Aí Deus ainda fala para Gideão: tem muito, leva esse povo para beber água. Os que beber água que nem cachorro, meter na cara na água, manda tudo para casa. Os que pegar com a mão assim, trazer para a boca, tá desse jeito lá mesmo, você leva com você. Sabe quanto sobrou com Gideão? 300. Só 300. Aí Deus olhou e falou: agora ficou bom, agora dá para competir. Agora dá para competir, 1 para 1000, dá para competir. E Gideão, ele vai para a guerra confiando no Senhor, sabendo que na sua força, na sua estratégia, na sua capacidade, a derrota era certa. Mas ele não estava lutando com essas armas, ele estava lutando com as de Deus.
Seu coração estava cheio da presença de Deus. Ele sabia com quem ele lutava, ao lado de quem ele lutava. E ele vai para a guerra com 300, irmão. Com 300. E ele vence essa guerra, sabe por quê? Que a Bíblia fala que o exército dos inimigos estavam no vale e Gideão ficou ao redor na montanha, na colina, com esses 300 homens. Então ficou a uma distância, um do outro. E naquela noite, antes do ataque, Deus mandou Gideão descer a montanha, até lá no meio do arraial do inimigo. E ele escutou a conversa de 2 soldados, onde eles diziam lá um sonho que um teve de uma pedra que vinha rolando e acertava o arraial e destruía tudo. Foi isso que o cara sonhou. O outro disse: esse daí é Gideão, nós vamos morrer. Esse é Gideão, com o exército dele a gente vai morrer. E isso se espalhou entre todos os soldados ali dos inimigos, que eles iriam morrer porque Gideão ia descer que nem uma rocha, rolando por cima de todo mundo. Aí Gideão ouve isso, volta e fala para os soldados assim: na hora que a gente for para o ataque, vocês vão gritar bem alto, por Deus e por Gideão. Por quê? Porque Deus tinha entregado essa mensagem no sonho para aquele soldado. Gideão ia descer a montanha com o exército e matar todo mundo. Eles pegam, fazem lá em cima da montanha, né? Circundam ali o exército inimigo, levantam suas tochas e gritam, por Deus e por Gideão. E quando eles fazem isso, tá no escuro lá embaixo, aqueles soldados começam um matar o outro, assustados, achando que tá matando o inimigo. E simplesmente todo mundo morre. Todo mundo se mata. E Gideão desce ali só para finalizar a bagunça ali e acabar com aquilo. Por que eu estou te contando isso? Porque era impossível Gideão vencer aquela guerra. Como às vezes é impossível você vencer a sua. Mas se você confiar em Deus, tiver um coração grato, e entregar a sua dor ao Senhor, ninguém te impede de fazer isso. Foi a primeira coisa que Gideão fez. Entregou toda a sua dor ao Senhor, todo o seu sofrimento ao Senhor, mas entregou e entregou, não ficou reclamando depois. Ele entregou ali no lagar. Quando o anjo apareceu, ele falou tudo que tinha para falar. Então faça isso. Entre no teu quarto essa noite, entregue tudo ao Senhor, mas entregue uma vez só. E saia daquele lugar para vencer com o Senhor. Porque Gideão entregou tudo e não fez de Deus um inimigo. Ele se tornou um soldado do Senhor, disposto a lutar com as armas do Senhor. O nosso erro muitas vezes é esse. Nós queremos entregar tudo para Deus, a nossa dor, nosso sofrimento, nosso lamento, e saímos batendo a porta, fazendo de Deus o nosso adversário, quando na verdade deveríamos fazer dele o nosso principal aliado para vencer. Por isso que às vezes a gente não vence os problemas. Que ao invés de entrar com ações de graças e com júbilos e cânticos na presença do Senhor, a gente entra batendo a porta, reclamando com Deus e sai batendo a porta. Eu tenho algo que eu ensino para todos. Você quer brigar, quer chorar, quer esbravejar, entra no teu quarto e faça isso diante de Deus. Mas não saia dali desse jeito. Faça isso, entra lá, fala todas as verdades que você tem vontade de falar para Deus. Mas não saia dali falando essas verdades. Saia dali com o coração lavado. Lave a sua alma diante do Senhor. A Bíblia fala que diante do Cordeiro no último dia, diante do Senhor, vão estar ali aqueles que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. O que significa isso? É lavar o pecado que há em nós no sacrifício de Cristo. É ir para a presença de Deus e derramar tudo de ruim que há em nós ali. Toda a nossa revolta, nossa dor, nossa indignação, mas sair dali limpos, de coração limpo, igual Gideão fez. Gideão, o antigo Gideão ficou naquele lagar. Ele derramou tudo ali. Sua raiva, sua indignação. Foi o homem que teve mais ousadia de falar com Deus na Bíblia, foi Gideão. Ele olhou nos olhos do representante do próprio Deus e disse: você nos abandonou, você nos deixou, você não está mais com a gente. Você foi embora e abandonou o seu povo que prometeu cuidar. Ele desafiou Deus ali. Ele entregou porque Deus já conhecia o coração dele. Por que Deus não deu um raio na testa dele naquele dia? Porque já conhecia.
Deus já sabia tudo que estava no coração dele, como ele sabe o que está no seu. Mas ele quer que você ponha para fora, entregue tudo a ele. E troque um coração amargurado por um coração grato. Troque um coração entristecido por um coração grato. Troque um coração de pedra por um coração de carne. Um coração que já morreu por um coração cheio de vida. Somente o Senhor pode fazer isso por você. Remover aquilo que já morreu e dar vida a você novamente. Ter um coração grato não quer dizer ignorar os sofrimentos e as dores. Ter um coração grato quer dizer saber de onde vem a sua salvação, de onde vem a sua justiça, de onde vem o seu resgate, de onde virá o teu socorro se passar tribulação, de onde virá o teu livramento se for aprisionado, e se mesmo assim morrer, saber que nas mãos dele está a eternidade. Saber que o teu Redentor vive eternamente. Então nem a morte poderá ser capaz de colocar em você um coração ingrato. Nem mesmo a morte. O Senhor, ele lança esse desafio para mim e para você essa noite, querido. De termos esse coração. Um coração que se volta a ele. Um coração que se derrama na presença deles. Lá em Filipenses 4, 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Como que eu vou agradecer a Deus por algo que eu estou ansioso, por algo que eu ainda não tenho, por algo que eu quero, por algo que eu estou buscando, por algo que eu até necessito, não é nem um desejo, é uma necessidade? Pela fé. Pela fé você pode ter um coração grato por aquilo que você ainda não alcançou. É pela fé. E aqui em Filipenses é claro, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Petições é aquilo que eu não tenho, eu estou pedindo. Eu não tenho. Se eu tivesse, não seria um pedido. Aí como que eu faço isso? Através da oração, da súplica, da oração e da súplica. Oração é diálogo com Deus. Súplica é clemência, é pedir clemência, é suplicar mesmo. Aí vírgula, com ações de graça. Eu não posso deixar de ter um coração grato, mesmo quando eu estou suplicando algo a Deus. Mesmo quando algo seja necessário. Por isso que Jesus, eu acredito que ele terminava sempre dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. É uma forma de ser grato a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar. Senhor, tu conheces a situação da minha casa, sabe o que a gente tem passado, o que a gente tem vivido. Na minha ótica, no meu ver, eu gostaria que fosse desse jeito, que acontecesse assim, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu aceito a tua vontade, eu aceito o teu querer, eu aceito a maneira que o Senhor quer fazer. Nem tudo que você vive, que eu vivo, é vontade de Deus. Tem coisa que é consequência dos nossos erros. Mas aqueles que se colocam dessa forma na presença de Deus, com súplicas, com orações e ações de graças, esses vão viver a vontade de Deus. E vão ser felizes, os mais felizes. Aqueles que vão ter sempre motivo para engrandecer e testemunhar do nome poderoso do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você nesses minutos que nós temos a se colocar diante do Senhor com ações de graças. Se colocar diante do Senhor e declamar audivelmente ao teu Deus, não a mim, ao Senhor, os motivos pelo qual você é grato a Ele. Os motivos pelo qual você quer render graças a Ele nessa noite. Talvez sejam motivos por esse ano. Talvez você entrou esse ano enfrentando lutas, dificuldades, incertezas, e está chegando ao final de outra forma. Abençoado, restaurado.
Talvez você está vivendo o inverso, entrou no ano feliz e cheio de vitória e teve muitas lutas ao longo desse ano, mas de qualquer forma você está aqui. Você chegou até aqui e você pode ser grato a Deus por isso. Mas não fique preso a esse ano. Não fique preso a esse momento. Eu creio que há motivos pelos quais você pode ser grato a Deus. Motivos que vêm lá da sua infância, motivos que vêm da sua juventude, livramentos que Deus operou, situações das quais Deus te livrou, que você talvez nunca agradeceu a Ele. Eu quero convidar você a ficar de pé, a se colocar em oração diante do Senhor. Você se sinta livre, se quiser vir aqui à frente, se ajoelhar, se colocar diante de Deus. Hoje nós não vamos orar com imposição de mãos. Apenas se alguém precisa, aí nós vamos orar, você peça isso depois, mas nesse momento não. É um momento teu com Deus. Se você quiser se afastar dos irmãos para ter mais liberdade para falar, pode ocupar o espaço aqui na frente ou lá atrás, fique à vontade, mas se coloque diante de Deus. Faça desse culto um culto de agradecimento, um culto de entrega, um culto de derramar o teu coração diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós não queremos, Pai, passar apenas como ouvintes por essa palavra. Senhor, nós queremos já agora colocá-la em prática. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, visita cada um aqui, Senhor, e traz à memória os motivos de gratidão, Pai. Traz à memória, Pai, as vitórias, as conquistas, as bênçãos, os livramentos. Traz, Senhor, ao coração de cada um o motivo pelo qual, Pai, ele pode ser grato nessa noite. Senhor, tu operaste livramento, tu operaste cura, milagres. O Senhor operou, Pai, na vida de cada um aqui, trazendo restauração espiritual, restauração física, restauração emocional. Ao longo dos anos o Senhor tem trabalhado, Pai, trazendo bênção, trazendo direção, prosperidade financeira, abrindo portas, Pai, mas também fechando algumas portas, porque tem caminhos que não são teus, caminhos que não são de justiça, e o Senhor nos livra, Pai, de cada seta do maligno, de cada armadilha que Ele tem colocado diante de nós. Pai, nós queremos agradecê-lo por tudo que o Senhor tem feito, por quem Tu és, Pai. Tu és Deus e Senhor da nossa vida e da nossa história, Pai. Senhor, alguns estão Te conhecendo, chegaram à fé nesse ano, outros caminham com o Senhor de longa data, Pai. Tem andado com o Senhor há anos e anos, e nós queremos ser gratos por ambas as situações, Pai. Por aqueles irmãos que vieram a estar conosco, Pai. Chegaram a essa igreja, têm caminhado com a gente, têm servido, Pai. Por aqueles que têm se envolvido na Tua obra, aberto suas casas, Pai. Por aqueles que estão, Senhor, se desenvolvendo na fé, crescendo na fé. Por aqueles pais que têm educado seus filhos no caminho do Senhor, em um mundo de tantas adversidades, Pai. Nós Te louvamos, Pai, por esses valentes que persistem, Pai, persistem em passar a palavra de geração em geração, Pai. Nós somos gratos pelos nossos pais, que nos ensinaram o caminho da verdade, Pai, o caminho da justiça, o caminho da ética, o caminho da salvação, Pai, o caminho de Cristo. Nós somos gratos por aqueles que antes deles os ensinaram também, Pai. Pessoas que nós não conhecemos, que nós não sabemos o nome, Pai. Gerações de irmãos em Cristo que vieram lá atrás, Pai. E por isso o Evangelho chegou até nós.
Nós queremos ser gratos por cada um deles, Pai. Porque se hoje estamos aqui na igreja, ouvindo a Tua palavra, se hoje temos uma Bíblia nas nossas mãos, se hoje, Pai, somos ensinados a orar, a louvar, a buscar a Tua face, é porque alguém lá atrás se sacrificou, Pai, se entregou, serviu, deu a sua vida para que o Evangelho chegasse até nós, Pai. Colocou o seu recurso, enviou missionários para que o Evangelho chegasse até aqui, Pai. Senhor, nós somos gratos pela Tua obra, pelo Teu Espírito Santo, que continua agindo no nosso meio, com poder, com autoridade, com sinais e prodígios, com milagres, com palavras de direção, com palavra de exortação e correção. Nós somos gratos pela Tua presença no nosso meio, Pai. Presença essa que não é percebida só aqui, mas quando estamos na nossa casa, o Senhor está lá conosco, porque Tu fizeste uma promessa e o Senhor tem cumprido ela, Pai. Todos os dias tem estado conosco e nós somos gratos ao Senhor, Pai. Somos gratos, Deus, por estarmos em um país livre, onde podemos professar a nossa fé abertamente, sem sermos impedidos, Pai. Mesmo que nesse país exista tantas lutas, tantas dificuldades, ainda assim somos livres para Te servir, Pai. Não somos perseguidos pela nossa fé. Pai, nós somos gratos por isso. Gratos por esse lugar, Pai. Por essa igreja, Senhor. Por esse espaço. Por cada irmão que serve nesse lugar, Pai, que prepara o culto, que organiza o culto, para que a gente possa celebrar o Teu nome, Pai. Somos gratos a cada ministro, Pai, de cada ministério dessa igreja, que dedica o seu tempo, Pai, no domingo e durante a semana, se preparando, para que nós possamos Te cultuar, Pai, para que possamos estar num ambiente agradável, para que possamos estar nesse ambiente, Pai, de amor, de paz, de unidade. Nós somos gratos, Senhor, pela vida que há em nós, porque o Senhor nos soprou ela um dia. Por isso, Pai, nós estamos aqui. Nossa vida não é um desperdício, é um presente. Nós não existimos do acaso, existimos porque o Senhor tem um propósito. E nós somos gratos pela vida, Pai. Somos gratos pela vida. Ao Senhor, Pai, seja o nosso louvor. Ao Senhor seja a glória. Ao Senhor seja a honra. Ao Senhor seja a exaltação. Em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, querido, enquanto o ministério louva, que você continue a fazer a sua oração de gratidão a Deus. Escreva a tua carta para Deus hoje. Uma carta de entrega de louvor e adoração. Uma carta de agradecimento. Uma carta de um coração agradecido. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu.
graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, tu és meu. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia. Pai, nós te bendizemos. Entregamos, Senhor, as nossas orações e súplicas, Pai, com ações de graças, sabendo que o Senhor tem estado conosco, Pai,
E mesmo que algum dia pareça sombrio, que algum dia pareça triste, que algum dia, Pai, pareça de dor, sabemos ainda assim que o Senhor está conosco, Pai. E pelo fato de termos o Senhor ali, Pai, somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, antes de encerrarmos, eu quero dar 2 recados. Na verdade, um é um recado, outro é um desafio. No dia 21 de dezembro, nós vamos ter no nosso culto especial de Natal, nós sempre fazemos no domingo que antecede ao Natal um culto especial. E nesse culto nós damos liberdade para os irmãos que querem apresentar um talento. Geralmente fazemos isso na célula, então cada célula tem um espaço do culto para ministrar algo, fazer um teatro, cantar uma música. Mas como temos vários irmãos que não estão ainda em célula, se você quiser fazer parte desse momento, você fale comigo, amém, queridos? Aí a gente vai organizar isso. Então, primeiro, esse é o recado. Agora vem o desafio. Mês de dezembro é mês que a gente gosta de ganhar presente, não é verdade? Acredito que todo mundo aqui gosta de ganhar presente. E nós vivemos, muitos anos atrás, em um culto, um momento de presentear, de abençoar alguém. E eu queria desafiar a igreja a gente fazer isso esse ano. Como que isso vai funcionar, pastor? Nós não vamos fazer papelzinho, não vamos fazer amigo secreto, não é nada disso. Você vai orar a Deus. Se você quiser participar, ninguém é obrigado também. Você vai orar a Deus. E vai perguntar ao Senhor para quem você pode dar um presente. E vai trazer no dia 21, para abençoar essa pessoa. Amém, queridos? Você conseguiu entender? O valor é você que decide, você com Deus. Não tem valor. Não tem tamanho de presente. Não precisa nem ter valor, na verdade. Nós aprendemos isso muitos anos atrás com um pastor, onde ele incentivava a igreja dele a fazer isso. E ele deu o testemunho dele, que ele fez isso na igreja, ele deu presente, todo mundo ganhou presente, só ele não ganhou nada. E aí ele foi para casa, ele falou, Deus, justo eu. Aí no outro dia, na segunda-feira de manhã, uma irmã veio com um bolo de fubá para ele. Sabe esse bolo bem caseiro, fubá? Veio, tocou a campainha dele de manhã cedo, na hora do café da manhã, falou, pastor, Deus mandou te dar um bolo, mas eu fiquei com vergonha de levar na igreja. Eu fiz para você. E ele falou, irmã, esse é o bolo que minha mãe fazia para mim. E faz muitos anos que eu não como um bolo desse. Deus presenteou ele com essa memória. Então, a ideia é essa, é você orar a Deus. Se você quiser participar, ninguém é obrigado, tá, irmãos? Não deixe de vir no culto por causa disso, hein, pelo amor de Deus. Não vai deixar de vir por causa disso. Mas ore ao Senhor e fala, Deus, tem alguém que eu posso presentear com alguma coisa? Tem alguém que o Senhor quer abençoar a partir da minha vida? E deixa Deus mostrar, deixa Deus fazer. E aí você traz a tua lembrancinha, o teu presente, para a gente ter um momento aqui no culto de abençoarmos uns aos outros. Amém? Conseguiram entender? Então, amém. Está lançado o desafio. Agora você vai orar e vai buscar do Senhor. Dê a mão para quem está do teu lado. Vamos orar, encerrando esse culto. Amém? Levanta a mão dessa bênção, mais alto que você conseguir. Pai, nós te louvamos, porque, Senhor, temos vivido o teu amor nesse lugar. Temos vivido o teu cuidado, a tua graça. Esse é um lugar, Pai, onde temos feito amigos para a vida toda. Um lugar, Pai, onde podemos chamar de casa, um lugar onde podemos dizer que pertencemos a esse lugar, Pai. Tudo isso porque o Senhor tem feito, porque o Senhor tem estado conosco, Pai. E nós somos gratos por essa unidade. Somos gratos, Pai, por podermos encerrar os cultos de mão dada, sabendo que é um irmão que está ao nosso lado, alguém que tem orado por nós, lutado junto com a gente, Pai. Senhor, nós somos gratos a Ti, por tudo que Tu tens feito e por tudo que ainda vai fazer, em nome de Jesus. Se você hoje
está saindo desse lugar com um coração grato a Deus. Diga comigo, amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Vá em paz e tenha uma abençoada semana. É a nossa alegria em cada oração, compartilhada em cada bênção. Sentimos a graça que transforma nossa união. Louvaremos teu nome.